Boa tarde, turma, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula do plano de estudo tutorado de Física, primeiro ano do ensino médio, segundo o volume 2. Nesta semana 1, estaremos trabalhando com movimento retilíneo uniforme e os tipos de movimento retilíneo uniforme, progressivo ou regressivo. Durante o conteúdo que será transmitido a partir dessa videoaula, estaremos trabalhando com definição de movimento retilíneo uniforme, que muitas das vezes é tratado pela sigla MRU, né? A primeira letra de cada uma dessas palavras. Traremos também uma discussão dos tipos de movimento retilíneo uniforme, movimento progressivo e movimento regressivo. E tentaremos trabalhar diretamente com a adequação da compreensão desse movimento a partir de uma equação. Essa equação será destacada no conteúdo que faz parte, né, chamado função horária do movimento retilíneo uniforme. Demonstraremos para vocês também a forma de representação desse movimento, trabalhando duas variáveis: a posição aonde se encontra determinado corpo ou móvel e o tempo gasto para ele percorrer tal posição. De que maneira que nós faremos isso? Demonstrando de forma gráfica o seu comportamento. Ao final desta aula, eu também apresentarei para vocês a resolução de exercícios vinculados com a compreensão do movimento retilíneo uniforme, ok? Então fica com a gente aí para que vocês possam compreender as premissas básicas de movimento retilíneo uniforme. Vamos lá? Então, começando. Olha só, para início de discussão sobre movimento retilíneo uniforme, ou MRU, conforme já destacamos anteriormente, é preciso entender que é um movimento, correto? Que um determinado corpo ou objeto realiza, mas que ele precisa ter certas características. Que características é essa? Esse movimento precisa ser em linha reta e com mesma velocidade, ou seja, tem que ser constante. Por isso que costumamos interpretar o seguinte: movimento é o estado com que se encontra o objeto ou o corpo em linha reta. Daí o significado da palavra retilíneo. E velocidade constante traduz a palavra uniforme. Repetindo: corpo ou objeto que se encontra em trajetória reta e com mesma velocidade o tempo todo, ok? Eu trouxe um exemplo animado, né, da tartaruguinha que está passando aí abaixo e que vocês precisam tomar um pouquinho de cuidado na hora de fazer a interpretação. Veja, nessa imagem, a tartaruguinha, ela sai de um determinado ponto. Esse ponto de partida, esse início do seu movimento, ele traduz duas informações importantes: o tempo de início e a posição de onde ela sai. Tempo 0 segundo, posição 0 centímetros. Não podemos usar uma outra unidade para representar a distância, porque sabemos que uma tartaruga anda pequenas distâncias. Mas enfim, a sua linha reta, ela indica a trajetória que está sendo percorrida, né? É uma trajetória que tem direção e sentido. Direção horizontal, sentido para a direita. E perceba uma coisa:
nós temos um segundo ponto de 1 segundo depois da partida e o espaço que ela percorreu, 10 centímetros. Passado mais 1 segundo, 20 centímetros. Passado mais outro segundo, os 3 segundos de movimento, 30 centímetros. E o último ponto demonstrado, 4 segundos, 40 centímetros. Ela vai parar basicamente nessa pontinha vermelha. Ou seja, de tempo em tempos iguais, distâncias iguais percorridas. Logo, quando a gente realiza o cálculo de velocidade da tartaruga, a velocidade dela não muda. Segundo a imagem, em cada ponto que ela está passando, 10 centímetros por segundo ela está andando. A cada segundo, 10 centímetros. 2 segundos, 20 centímetros. 3 segundos, 30 centímetros e assim constantemente. Ok? Bom, temos condições para avaliar se essa situação da tartaruga é um movimento retilíneo uniforme. Como? Primeiro eu tenho que avaliar a sua velocidade. A velocidade dela é considerada uma grandeza vetorial, portanto, ela tem valor, que é o módulo, ela tem direção e ela tem sentido. O módulo em cada ponto que a tartaruga passa é 10 centímetros por segundo e ele não muda. A direção, conforme indicado anteriormente, horizontal e o sentido para a direita. Não há nenhuma variação, nem há nenhuma mudança nessas informações. Correto? Então eu tenho uma situação que é um movimento retilíneo uniforme. Olha só. Quais as condições? Além da velocidade ser constante, que é esse primeiro quadrinho, representa a primeira condição. Eu tenho que ter mais duas condições, a segunda e a terceira. Vamos pensar um pouquinho aqui. Quando a velocidade de um corpo ou objeto, ou mesmo da tartaruga, é constante, a sua aceleração não ocorre. Por quê? Porque a aceleração normalmente mede a variação de velocidade do objeto. A velocidade sendo a mesma, eu tenho aceleração nula. Não há diferença entre a velocidade no ponto 0 segundos e a velocidade no ponto 3 segundos, por exemplo. 10 centímetros por segundo, 10 centímetros por segundo. Tem diferença? Eu posso calcular, mas eu sei que 10 menos 10 é igual a 0. Logo, a aceleração da tartaruga é nula. Para que ela ganhe uma aceleração diferente de 0, seria necessário ela demandar mais força para ganhar mais velocidade. Se ela não tem essa necessidade, se ela não usa mais força, a velocidade continua constante. Logo, o uso de força para aumentar a velocidade é igual a 0. Ou seja, numa questão onde você tem um objeto em velocidade constante, a aceleração e força aplicada é 0. Logo, a velocidade não varia e não há aplicação de uma força extra para mudar tal estado. Correto? Bom, então dessa maneira nós podemos introduzir algo a mais a respeito de movimento retilíneo uniforme. Que algo a mais é esse? Tipos de movimento. Professor, nas duas imagens que o senhor mostrou da tartaruguinha, ela só está andando na horizontal e para a direita. Ela está seguindo a trajetória dela destinada pela linha azul. Beleza. O tempo aumenta, a distância aumenta. Ótimo. Pode ser o contrário? Como assim o contrário? A tartaruguinha pode vir da direita para a esquerda?
contrário à trajetória indicada na imagem? Pode. É como se você estivesse numa rodovia. Se você sai de Itapajipe para Frutal, essa é a sua trajetória. Eu saio daqui, ponto de partida, eu chego lá, ponto de chegada. A minha trajetória tende a finalizar em Frutal. Mas durante o percurso na rodovia eu vou encontrar com carros na direção contrária. Então ela está oposta à minha trajetória. Está em sentido diferente ao meu. Correto? Então eu tenho que avaliar isso daí. É claro que nós vamos considerar que a nossa rodovia para Frutal não é uma reta. Uma reta, retinha, sem curva, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para baixo, nem para cima, sem subida e descida. Essa é a realidade que nós temos. Tem todos os componentes diferentes. Para que se realmente esse percurso fosse para o carro um movimento retilíneo uniforme, ele teria que ser uma reta. E eu não posso alterar a hora nenhuma a minha velocidade. Correto? Então, para mostrar para vocês, aqui eu tenho tipos de movimento retilíneo uniforme. Eu tiro a figura da tartaruga, né, e coloco uma outra figura. A figura que eu tenho aí é a figura de uma moto. Vamos lá, vamos trabalhar a motinha aqui, ó. A moto, né, saindo de um marcador, de uma marcação, de uma plaquinha. A plaquinha mostra 0 km, é o ponto de partida dela. Quando ela sai desse lugar, ela sai com uma certa velocidade, né? A velocidade da posição. Qual a velocidade da posição? 30 km por hora. A motinha faz toda a sua trajetória, né? Segundo aqui a setinha que eu estou desenhando para chegar nessa setinha com sinal positivo. E eu tenho que passar por uma outra placa, a placa dos 2 km, ou seja, 2 km depois que eu saí. Olha o que tem a velocidade dela. A motinha continua a 30 km por hora. Anda mais um pouquinho, no ponto 4 km. A moto continua a 30 km por hora. Ou seja, está aumentando a distância de 2 em 2 km, correto? E a velocidade continua a mesma. Se eu passar pelo ponto 6 km com a moto, o que eu posso esperar da minha velocidade se ela continuar constante? Que ela continue com o valor 30 km por hora. Beleza? Mas onde é que eu tenho que prestar atenção aqui? Eu tenho que prestar atenção em 2 itens. O espaço do primeiro ponto e o espaço do segundo ponto. Por que eu tenho que prestar atenção? Para saber que é o mesmo espaço, espaços diferentes, né? No caso assim, 0 e 2, e se a velocidade é a mesma. Essas são as condições para dizer que estamos num tipo de movimento retilíneo progressivo. Progressivo pela distância e pela velocidade. Bom, a velocidade ela tem que ser o quê? Maior do que 0. Então, 30 km por hora é maior do que 0. Então, tem as condições essenciais para que essa situação seja um movimento retilíneo uniforme progressivo. Vamos resumir aqui embaixo, ó. Movimento retilíneo uniforme progressivo. Quais são as condições? A diferença de espaço de onde eu saí para onde eu cheguei não pode ser menor do que 0. Tem que ser maior do que 0. Tem que dar sempre positivo. E a velocidade? Tem que ser maior do que 0 também. A velocidade tem que ser maior do que 0. Positiva. É o caso da tartaruga. Quando eu falei para vocês a situação contrária, eu queria mostrar isso daqui, ó. Essa imagem. Olha só por quê. A plaquinha do 0 km aqui. 2 km, 4 e 6. Mas da onde que está vindo a moto?
ela não está saindo do 0 km, ela está saindo de 6 km. Então é o ponto de partida dela, é a volta dela. De onde eu saio para onde eu quero chegar, eu saio de 6 e quero chegar em 0. Ou seja, meu ponto de partida é 6 e meu ponto de chegada é 0. Quando eu calculo a diferença de espaço, quando eu considero no espaço 0 e considero o espaço final, para calcular essa diferença, algo que eu errei aqui, deixa eu corrigir rapidinho, tá? Só um minutinho. Quando eu calculo essa diferença, eu tenho que pegar o espaço final, o local de onde ele chegou. Espaço final menos o espaço de partida. Olha só, ele chegou no quilômetro 0 e ele saiu do quilômetro 6. Qual a diferença de espaço então? Menos 6. Por quê? Porque a trajetória dele é contrária à trajetória indicada na imagem. Correto? Então ele voltou, ele diminuiu em 6 km o espaço que ele percorreu. Então isso já dá a característica de um movimento retilíneo regressivo. E cuidado, porque na imagem eu tenho um outro nome, né? Retrógrado. São palavras sinônimas. Portanto, características iguais. Quais são as características? Primeiro, a diferença de espaço será menor do que 0, valor negativo. E a sua velocidade? Bem, que é a segunda característica, é uma velocidade negativa. No cálculo dela, resultado negativo, ou seja, é diferente da trajetória original. Correto? Então, considerem essas orientações para dizer se um movimento retilíneo uniforme ele é progressivo ou regressivo, conforme indicado, retrógrado. Ok? Bom, professor, eu tenho um conjunto muito grande de informações aí. Espaço inicial, espaços intermediários, espaço final. Tenho tempo, 0 segundo, 0 horas, 1 hora, qualquer que seja a unidade que se utiliza para o tempo. Tem como enxugarmos melhor essas situações, né, esse conjunto de informações, e colocar ele numa tabela? Tem. Vamos usar esse assunto, então, para trabalhar o seguinte: gráfico, representação cartesiana da situação, mas trabalhando com duas grandezas. A grandeza espaço e a grandeza tempo. Ok? Mas eu vou focar nesse caso para um tipo de movimento. O movimento progressivo. Para ser movimento progressivo, vamos lembrar? Espaço. A diferença de espaço tem que ser positiva e a velocidade tem que ser positiva também. Então veja, o que eu estou fazendo aqui? Estou pegando os dados da tartaruguinha. Olha só, primeira coluna, coloco a grandeza tempo. Segunda coluna, o espaço percorrido. E a terceira coluna, eu tenho a velocidade em cada ponto que ela passou. Espaço, 0 segundos. Quantos centímetros percorrido? 1 segundo. Quantos centímetros percorrido? Certo? 2 segundos. Quantos centímetros também que foi percorrido? E assim por diante. Eu estou colocando essas setinhas para que vocês visualizem que de tempo em tempo, espaços diferentes. E a velocidade da tartaruga não muda. Eu tenho que estabelecer o seguinte: a diferença do primeiro espaço com o segundo, do segundo com o terceiro, terceiro com o quarto e quarto com o quinto valor de espaço continua o mesmo. Ele aumenta a cada 10 centímetros.
E no caso do tempo, aumenta a cada 1 segundo. Beleza? Então, mantém-se velocidade. Dá para a gente montar um gráfico a partir da coleta de dados da tartaruga, transferindo para a tabela, e a partir da tabela que foi montada? Sim. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer para montar esse gráfico? Cartesiano. Eu preciso ter os eixos, sendo que o ponto de partida do cruzamento desses eixos, né, e que normalmente a gente chama de eixo Y e de eixo X, é o ponto 0. Aqui, ó, o ponto 0. 0 em Y, 0 em X. E depois, professor, o que eu preciso fazer? Adicionar as grandezas em cada eixo. Eixo Y, trabalharemos com informações sobre espaço. Eixo X, iremos trabalhar informações sobre o tempo. Correto? O tempo que colocamos lá na tabelinha. De que forma que a gente vai colocar? Dessa forma aqui, ó. O espaço não foi a cada 10 centímetros, sendo o ponto de partida 0? Então tem o primeiro ponto, segundo, terceiro e quarto ponto. 10, 20, 30 e 40 centímetros. E o tempo? Mesma coisa. 0, 1, 2, 3, 4 segundos. Certo? O que eu faço em seguida para ver o comportamento dessa situação? Levanto pontos. Pontos de encontro. Olha, o primeiro ponto que se encontra aqui, ó, eu vou colocar como primeiro, é 0 segundos com 0 centímetro. Esse segundo ponto de encontro aqui é de 1 segundo com 10 centímetros. Então seria uma linha pontilhada aqui, para que a gente tenha corretamente ele. Ok? Terceiro ponto de encontro, 2 segundos, certo? 2 segundos aqui e 20 centímetros. Então, estou levantando linhas pontilhadas para que eu faça o ponto de encontro. Assim sucessivamente para todos. Logo, se eu levanto esses pontos, eu preciso ligá-los para ver para qual sentido, né, para qual trajetória que eu tenho da reta que será desenhada. Olha a trajetória dela. É uma trajetória que indica o seguinte: com o tempo decorrendo, aumentando, eu ando certo espaço. O espaço aumenta, o tempo acompanha. Ok? Então vamos lá. Vamos trabalhar agora com uma exemplificação de movimento retilíneo regressivo ou retrógrado, com as mesmas grandezas, espaço e tempo. Qual situação que eu vou trabalhar? Uma situação totalmente diferente. Olha a setinha. Olha qual a direção e sentido da setinha, hein? Direção horizontal, sentido para a direita. Mas o carrinho, com a placa, está indicando que ele está indo para o sentido contrário. Ele está indicando que está caminhando para cá, ó. Para a esquerda. O carrinho saindo dessa posição aí, em 0 horas, ele deve fazer uma viagem. Nessa posição, retornando para sua casa, 250 km de distância. Ele sai do quilômetro 250 para o retorno. Logo em seguida, o carrinho, 1 hora depois, ponto 200 km. 2 horas depois, 150 km. 3 horas depois, 100 km. 4 horas de viagem e ainda falta 50 km para chegar em casa. O que está acontecendo aí? Certo movimento. Mas que movimento é esse? Bom, vamos tentar descobrir. Esse movimento só será descoberto a partir do momento que você estabelecer uma tabela. Tá? Auxiliar. Veja bem, eu ligo
ponto de partida, 0 horas, e o espaço no qual representa a 250 km de casa. 1 hora depois da viagem, eu cheguei no ponto 200 km. 2 horas depois, no quilômetro 150. 3 horas depois, no quilômetro 100. 4 horas depois, no quilômetro 50. Ou seja, eu tenho que avaliar se esses espaços estão variando de forma igual, assim como o tempo. Vamos observar o seguinte: o tempo está variando de 1 em 1 hora. E o espaço está diminuindo 50 km no decorrer de cada hora. Ou seja, de 250 para 200, 200 para 150, 150 para 100, de 100 para 50. Ou seja, o carro está recuando 50 km até o ponto de origem. Logo, a sua velocidade será positiva? A velocidade será o quê? Negativa, pois ela é contrária à trajetória indicada na seta. Dá para a gente representar isso graficamente? Sim, com os dados que nós temos. Como? Olha só, para representar isso de forma mais rápida, lembrando, o eixo cartesiano y e x, que nesse caso combinados dá um gráfico cartesiano bidimensional, trabalhando o tempo em horas e o espaço em quilômetros, distribuindo os espaços percorridos de 50 em 50 até chegar em 250. E a hora de 1 em 1 hora até chegar em 4 horas. Estabelecendo os pontos. Olha, quando ele saiu a 0 horas, se formou o primeiro ponto em 250 km. Na primeira hora de viagem, 200 km. Esse é o segundo ponto de encontro. 2 horas depois, 150. 3 horas depois, 100 km. 4 horas depois, 5 km. Dá para estabelecer uma linha que liga cada um desses pontos? Dá. Essa linha. Logo, vocês percebem que essa linha é o contrário do primeiro gráfico. Ela é uma linha regressiva, decrescente. O espaço percorrido diminui em função do tempo. Ao contrário dessa imagem aqui, que eu vou voltar um pouquinho, que o espaço percorrido aumenta em função do tempo. Ok? Então, retornando de onde estávamos, esse é o contrário. O espaço percorrido diminui em função do tempo. Logo, essa é uma característica do movimento retilíneo uniforme regressivo. Ok? Vamos para a última parte. Qual é a última parte? Destacarmos que para essa situação de movimento retilíneo nós temos uma equação. E como que a gente vai chegar nessa equação, que é extremamente importante para vocês fazerem os exercícios do PET de Física dessa primeira semana. Vamos apresentar o seguinte: equação de velocidade. Como que eu escrevo a equação de velocidade? Olha só. Velocidade é igual à diferença de espaço sobre a diferença do tempo. Eu preciso desmembrar o que é essa diferença de espaço e a diferença de tempo. Como que eu posso representar? Espaço final e espaço inicial, dividido por tempo final sobre tempo inicial. É o T0, assim como o X0. Mas é o seguinte, para dar início ao desenvolvimento a partir dessa primeira parte, né, que é a primeira parte da interpretação da equação
equação que representa MRU, eu preciso entender que o ponto de partida de cada objeto, ele parte de um tempo consideravelmente igual a zero. Seja 0 segundo, 0 horas ou mesmo 0 minutos. Então, logo, esse T0 é igual a zero. Como que vai ficar, então? Ó, olha só. Velocidade igual espaço final menos espaço inicial sobre tempo final menos zero. Zero é um valor que pode ser eliminado dessa equação. Não tem consideração sobre ele. Retiro. Retirei esse sinal negativo e o zero. Como é que ficou? Velocidade igual a espaço final menos espaço inicial sobre tempo final. Posso continuar transformar essa equação em algo um pouco mais aplicável? Posso. De que jeito? Eu faço a multiplicação cruzada de cada um. Veja como que vai ficar. Velocidade multiplicado pelo tempo final igual a espaço final menos inicial. Olha como é que ele fica. Velocidade vezes tempo, certo? Velocidade vezes tempo. E esse espaço inicial que era negativo foi jogado para o outro lado. Com o sinal o quê? Positivo. Logo eu tenho o valor de x. Professor, mas espaço final e espaço inicial não se escreve assim? Se escreve. É que nessa representação fizeram o uso indevido do x, que também representava espaço, tá? Seria as siglas usadas indevidamente para espaço. Vamos substituir? Vamos. Então, como é que vai ficar? Espaço final igual a espaço inicial mais velocidade multiplicado pelo tempo. Ok? Traduzindo, então, novamente, posição final do corpo, primeiro ícone, posição inicial do corpo, o S0, mais a velocidade desenvolvida pelo corpo, multiplicado pelo intervalo de tempo. Ok? Pessoal, tome bastante cuidado, tá? Com essa equação para desenvolver os exercícios do PET. Tome bastante cuidado com a parte gráfica, será muito importante, e os tipos de movimento, progressivo ou regressivo, ok?